Você conhece a história do vapor encantado? Não? Depois da vinheta. Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios. E hoje a gente está com um caso aí que nunca foi falado na ufologia, é a história do vapor encantado. É uma história aí que a gente ficou sabendo que foi contada por uma artesã, cantora e inclusive escritora baiana chamada Lourdes Barroso. Ela colocou no seu livro, deixou registrado lá essa interessante história. Mas antes, porém, de a gente conhecer toda essa história, eu queria pedir para você aí, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, nos acompanha aí nas redes sociais. Se gostar desse vídeo, depois você clica no joinha, deixa os seus comentários aí, porque é bem importante para nós. A gente dá uma lida lá nos seus comentários, responde alguns, não dá para responder todos, mas alguns a gente responde. E queria pedir para você aí, se você ainda não foi visitar a nossa loja misteriosa, vai lá que tem camisetas como essa que eu estou vestindo aqui, do caso da explosão do OVNI de Ubatuba. A gente fez uma coleção de casos clássicos brasileiros. Tem o caso do ET de Varginha, a abdução do Antônio Vilas Boas, tem a Operação Prato, enfim, tá imperdível. Tem Noite Oficial dos OVNIs, essa tá show de bola. Se você pedir ela na tonalidade azul, fica muito legal, ou mesmo na verde oliva, tem várias cores, então vale a pena conhecer nossa loja. Eu vou deixar nas descrições desse vídeo o link para você estar entrando lá. Então, sem mais delongas, vamos conhecer essa história. No ano de 2021, nós estivemos na cidade de Cláudio, Minas Gerais, para gravar um documentário lá, Serra do Ouro Fala, do nosso amigo Lauro Miguel. E lá nós tivemos a grata satisfação de conhecer o Aparício Mansur. Inclusive ele deu um depoimento bem interessante para nós de avistamentos que ele teve lá nessa cidade de Minas Gerais. E durante essa entrevista que nós fizemos, ele nos presenteou com este livro, que é o livro dessa artesã, escritora e cantora baiana, Lourdes Barroso. É o livro Diário de Bordo, Entre Vapores e Carrancas, que ela faz ali carrancas. Então, essa escritora já era amiga dele, ele fez, ajeitou, inclusive ajudou ela na edição deste livro, e ele acabou presenteando a gente, fez uma dedicatória aqui e falou: olha, dentro desse livro tem um caso bem interessante que ela contou, que provavelmente está associado ao fenômeno OVNI. É o caso do vapor encantado, A gente falou, vou dar uma lida, E depois que nós lemos, realmente tem a ver com um fenômeno ufológico que acontece ali, é bem costumeiro no Rio São Francisco. E ela estava a bordo do vapor Benjamin Guimarães no mês de julho do ano de 1969, quando teve o encontro e viu esse objeto voador não identificado, que foi ali interpretado como um vapor encantado. Como o Aparício Mansur era amigo pessoal desta escritora, a gente falou assim, será que não tem um jeito da gente pedir para que ela grave um vídeo contando essa história e tal? E no meio do caminho ali ele conversou com ela topou, pediu para a filha dela gravar. A gente vai colocar no final aí esse vídeo com um depoimento dela, e veio coisas surpreendentes, porque além do caso do vapor encantado, ela também contou sobre avistamento de uns seres magros que lembram muito a tipologia Grey, aqueles cinzentos, com olho grande. Então ela contou algo bem bizarro, bem interessante, que poderia estar enquadrado aí na fenomenologia ufológica. Para não ficar só nas minhas palavras, eu vou estar lendo aqui, eu não vou ler tudo, porque são várias páginas,
com o depoimento. Vou contar um pouquinho porque depois tem o complemento com o vídeo da Dona Lourdes. Então eu vou começar aqui na página 79, onde ela diz o seguinte: era a época da festa do Bom Jesus. Bom Jesus é o Bom Jesus da Lapa, né? Bem conhecido, que acontece nos meses de julho, agosto, né? Todos os anos. Então ela fala o seguinte: chegaríamos com mais ou menos 1 hora de vapor. Já víamos as luzes da cidade quando, de repente, eu avisto um belíssimo vapor que estava a uns 100 metros, vindo em nossa direção. Bem grande, largo, cheio de luzes fluorescentes, muita gente que passava de um lado para o outro, gesticulando uns com os outros. Pareciam bem alegres. Sua luz era tão intensa e estava tão perto do nosso vapor, né? Que ela estava no vapor Benjamin Guimarães, que eu via as pessoas com nitidez. Pensei, é o vapor Engenheiro Halfeld. E como estava superlotado, devia ser uma viagem com turistas. Estava ansiosa que ele encostasse logo no nosso, para termos notícias dos nossos familiares, como era costume. Saber das novidades da cidade e tudo mais. Ele já estava prestes a encostar ao nosso, mas que demora mais incrível. O vapor na nossa frente e não chega logo. Será que estamos parados? E ele também? Não. Observei as margens e ele estava a todo vapor. Debruçada na frente, olhava fixamente aquela maravilha de vapor. Na certa que era o engenheiro Halfeld. Perguntei aos práticos que demora era aquela. Será que o vapor está de ré? Eles nada me respondiam. Chamo Barroso. Barroso é o marido dela. Reclamo da demora e não obtive resposta alguma. Parecia que não me ouviam. Fiquei chateada por não me darem atenção, mas não importunei mais. Olhava para lá e pensava nas luzes do nosso vapor que deveriam mudar para fluorescente também, né? Ela viu assim aquele vapor, né? Que ela pensava que era um outro vapor com aquelas luzes fluorescentes, estava muito bonito. Ela até ficou pensando, pô, o nosso vapor poderia mudar para essa nova tecnologia, essa nova luz aí. Ela continua aqui no depoimento: olhava as águas resplandecentes pela luz, ansiosa pelo encontro que nunca chegava. Na página 81, ela coloca o seguinte: próximo ao porto de Bom Jesus, num piscar de olhos, apagaram-se as luzes. O vapor desapareceu como por encanto. Será que ancorou em uma dessas curvas do rio? Pensei. De qualquer maneira, encontraremos seus tripulantes. Nosso vapor ancorou. Aí ela conta aqui que o vapor ancorou, tal, foram jantar, tal. Eu vou pular aqui algumas páginas e vou direto aqui para a página 83, onde ela fala do dia seguinte. Eles não encontraram nenhum turista ali, nenhuma pessoa, tripulação daquele vapor que ela imaginava que fosse. Mas no dia seguinte, o que aconteceu? Na página 83 diz o seguinte: no dia seguinte, após o café da manhã, fui para a casa de Leme conversar com os práticos, novamente a insistir sobre o paradeiro do vapor. Seu Otacílio, velho prático, com a sua voz mansa e arrastada, me falou: nós não enxergamos o vapor, só você. O quê? Ele estava na nossa frente, preste a encostar, falei. E mais, continuou o velho prático, não é todo mundo que tem o privilégio de ver o vapor encantado, não. Foi o vapor encantado que você viu. Você nos deixou apurados. Como vamos lhe dizer? Ele sempre aparece neste mesmo lugar. Todos os ribeirinhos sabem. Eu já vi. Nós o conhecemos desde meninos. A história dele
é que ninguém conhece. Meu pai sempre me falava dele. E se você soubesse, ia ficar assombrada. E para tirar a assombração de você, era preciso jogar sobre você uma rede ou uma tarrafa. E aqui ninguém trouxe, pois para tirar o medo e a assombração, só tarrafa ou rede. Ô mulherzinha teimosa, sou. A gente desconversava e ela vinha de novo com a mesma conversa e nem se assustava. Vinha com o mesmo assunto. Não sei como não deu cegueira. Na verdade, no entender de todos, eu era uma grande privilegiada. Vi os mínimos detalhes, observei bem, é muito lindo e foi gratificante conhecê-lo. O rio ainda esconde grandes mistérios. Na página 84, para a gente encerrar uma parte que está escrito no livro, ela fala o seguinte: agradeço a Deus por ter me dado essa grande oportunidade de ver e sentir a felicidade nos movimentos e gesticulações tão espontâneos das pessoas. Aquela luz tão incandescente que ofuscava os olhos, era uma luz lilás, uma mistura de lilás e azul. Os anos passavam e eu nem sentia. Então, eu gostaria de terminar aqui. Quem gostar do livro, né, adquire, tem várias histórias interessantes e tem essa do vapor encantado. E o que ficou claro para nós é que ela, além de ver o OVNI com aquela luz lilás, azulada, ela também viu seres lá dentro que gesticulavam, que pareciam estar alegres, em meio àquela luz intensa do vapor encantado. Então, para não ficar agora só nas minhas palavras, eu vou pedir para o nosso diretor aí colocar o vídeo com o depoimento da escritora Lourdes Barroso. Vamos ver. Sou Lourdes Barroso, escultora das Carrancas de São Francisco. Residia em Pirapora. Hoje estou aqui na Bahia, em Serrinha, Bahia, cidade de Maranhão. Eu quero contar, numa dessas minhas viagens, o que aconteceu às 6 horas, mais ou menos, da tarde, no vapor Benjamin Guimarães. Nós íamos para Bom Jesus da Lapa. Íamos chegando, porque realmente o vapor saiu de Juazeiro e já voltava para Pirapora. E umas 6h30, mas 6 para 6h30, estava se escurecendo. Eu estava conversando, como costumava fazer, muito calor, junto com os timoneiros, ali na frente do vapor. Estava seu Cecílio Borges, estava meu marido, o comandante Barroso, e mais outras 2 pessoas. E eu olhando, e é claro, né, com aquele ventinho, né, porque é muito calor a viagem assim no rio. De repente eu avistei um vapor muito bonito, era enorme, as luzes eram lilás, mas era muito grande o vapor, cheio de gente, pessoas assim, que eu não via assim muitos jovens, eu via mais, era assim, pessoas da terceira idade. Aquelas senhoras, tudo bem vestidas, olhavam para mim, estavam numa distância de uns 10 metros. E eu fiquei perguntando ao meu marido,
que vapor era aquele, se era o engenheiro Alfredo, que era o vapor maior que tinha na navegação de São Francisco. E eles calados. Ora, seu Barroso era muito brincalhão, e também o timoneiro. E eles ficaram quietos. E eu perguntava, vamos, que era para o vapor encostar, para poder eu perguntar como estava lá Pirapora, pois nós íamos subir do rio e eles iam descendo. E estavam para aportar os dois. E nada. E as horas iam passando e eu olhando e eu fiquei assim, muito querendo saber como é dos marinheiros, querendo ver os marinheiros, mas só via-se os passageiros. De repente, o que me chamou também a atenção era uma senhora muito bem vestida, que ela olhava muito para mim, era uma senhora muito simpática. E eu querendo que o vapor encostasse logo, para eu perguntar como era que estavam meus filhos. Isso foi na época de 70, pai, foi 71, 72. E nada, o vapor não encostava. Mas só que eu sabia que estava navegando, porque olhava para a margem, estava vendo as árvores, o vapor navegando. Nisso, eu viro para meu marido e pergunto por que ele não ajeita lá na navegação, na companhia de navegação, colocar também as lâmpadas, lâmpadas fluorescentes. Muito linda aquela lâmpada, muito forte, era capaz de encontrar uma agulha no convés. E assim, de repente, desaparece o vapor. Quer dizer que já estava quase noite. As árvores já enxergavam assim, já quase escuro. E o vapor desapareceu, assim, na minha vista. Aí eu imaginei que fosse assim, que eles entraram numa curva, né? Como é normal, o rio tem muitas curvas. E de repente, todos calados, ninguém conversava comigo. Barroso, seu Cecílio Borges, que brincava muito, assim ficou quieto, calado. Era assim umas 2 horas, 2 léguas, aliás, para chegar em Bom Jesus. E eu perguntei a Barroso, olha, o vapor, ele acho que entrou numa curva. Aí eu pergunto, quantas léguas tem ainda daqui para Bom Jesus? Já estava avistando assim estava avistando já Bom Jesus da lá. Mas eles nem me respondiam. Bem, chegamos em Bom Jesus, eu me arrumei logo, que é para nós irmos para a igreja, que era época assim de festa, acho que era época de julho era julho, para ver a festa do Bom Jesus, pelo menos assim a missa. Bem, aportamos e fomos.
para a igreja. Terminada a nossa visita, nós fomos para um barzinho onde nós costumávamos comer uma farofa de tatu. E lá eu, como não vi nenhum marinheiro na igreja, eu esperei que nesse barzinho encontrasse os marinheiros, que era para poder eles me darem notícia, inclusive de meus filhos, que ficou com babás, e com a minha vizinha, que era a esposa do marinheiro. Fomos, comemos a farofa, nada, marinheiro nenhum. Voltei triste. Aí dormi, quando foi no dia seguinte, era bem cedo. Aí, após o café, aí fui lá para a casa do Leme. E justamente nessa hora ele já tinha pego o timão, né? Aí quando ele me viu, ele deu uma gargalhada e falou para mim: ô mulher danada, você ontem quase que você ia botar tudo a perder e você ia ficar assombrada, e eu não tinha nem uma tarrafa e nem uma rede de pesca. E aquilo eu fiquei assustada. Ué, por quê? Aí, e Barroso também começou a falar. Aí Barroso me falou: olha, Dulce, esse vapor todo mundo conhece, quer dizer, os bem antigos. Aí seu Cecílio me falando: olha, eu estava olhando lembrando se tinha alguém aqui com uma tarrafa ou uma rede. Porque se nós contássemos a você, você ia ficar assombrada, era só jogar a rede ou a tarrafa para você voltar assim. Mas não tinha, nós ficamos calados. Aí me falou, há muitos anos, isso, na época, o meu avô já falava desse vapor encantado. Esse vapor, nisso, outros que estavam próximos também falaram. Meu avô, que dizia meu pai, sempre viam esse vapor. Quer dizer, nessa hora, eu fiquei assustada. Né? Estava chateada, porque os marinheiros não estavam para dar notícia de Pirapora, né? Que quando encostava assim um vapor, nós perguntávamos, às vezes, alguém morreu, não, alguém casou. E também olhar também os meus filhos, porque seu Aurino e a esposa dele, que estava com meus filhos. E nada disso aconteceu, e foi isso. Bom, tudo bem, que foi muito bom. O vapor era muito bonito, porque eu nunca vi um vapor igual, como é lá em Juazeiro, ou da navegação, não existia, porque o Engenhoalfre era um vapor muito grande, o vapor mais bonito que eu achava. Mas esse era muito grande, a luz, meu Deus, as luzes eram, sei lá, era um azul, um lilás, era diferente, era muito lindo, era muito lindo. Até hoje eu me lembro, nunca consegui esquecer dessa senhora, que me chamou muita atenção. Bem, aí tudo bem.
terminou isso, né, de ver esse vapor encantado, que muito me emocionou depois, né? Eu tive acho que é uma glória de ter visto esse vapor tão lindo. Eu fui escolhida. Pois eu só via falar os homens, nunca vi uma mulher que tivesse visto esse vapor. E ninguém nunca me falou sobre esse vapor. De repente, volto para casa e tudo. Meu marido ainda começou a viajar. Aí foi que começou o êxodo. Os sonhos. Era pesadelo, mas eram muito pesadelo, quase sempre a mesma coisa. Essas pessoas entravam pela cozinha, iam até meu quarto, me olhavam, conversavam e assim me observavam. Eu dormindo, eu sentia no sonho eu via eles entrando, eles me olhando, eram pessoas alto, magro, tinha homens e mulheres com umas vestimentas cinza prateado. Só que a cabeça era assim pontiaguda. E eles me faziam assim, eu tinha muito medo. Me olhavam, nisso chamava, outro olhava, e uns ficavam em casa procurando alguma coisa. Eu via na hora que eles voltavam novamente, sei lá, o pesadelo, eu dormindo. Aí quando era de manhã, eu acordava já com esse sonho. E para mim era pesadelo porque me dava medo. E foi passando isso, e foi passando 15 dias, foi passando meses, e a mesma coisa, eu já andava assombrada com essa coisa, sem saber esse significado. Aí comecei quando o arroz estava em casa, era muito bom, que eles não apareciam. Quando ele viajava, novamente apareciam as mesmas pessoas com a mesma roupa. Eram pessoas diferentes, eram muito magras, onde tinha um que era bem alto e parece que era quem comandava. Tinha uma mulher também, mas tudo era muito magrinho e alto. Só que esse outro era bem alto. E novamente olhavam, abriam os meus olhos e eu ficava intacto. Quando acordava com aqueles sonhos. Aquilo foi me dando medo, foi me dando pavor. As portas eu já mandava colocar, colocar o ferro para poder não abrir. E eu fiquei assombrada, muito assombrada, porque eu não sabia o significado disso. Depois de muito tempo, que foi uma luta para essas pessoas desaparecerem. Eu viajava, vinha aqui para a Serrinha, ver meus pais, ficava 1 mês, 2 meses, e não queria voltar porque eu tinha medo. Nem pensar eu podia, porque se eu passasse tempos
com Barroso aí. Na hora que ele viajava, que eu pensava em desses pesadelos, novamente acontecia. Tudo isso após eu ver esse vapor encantado. E é isso. Aqui tem a Diário de Bordo, entre vapores e carrancas. Tem um pouco dessa história. Aí quem quiser, quem se interessar, pode procurar aqui na rua Reginaldo Ribeiro, 197, bairro aqui em Serrinha. Aí quem interessar, tem aqui o meu livrinho que eu conto isso. E é assim, aconteceu, sou feliz porque tive esse privilégio, só que até hoje eu gostaria de saber o que eles estavam procurando. Só que depois disso, eu fiquei mais assim para o lado de artesanato. Não tem artesanato que eu não faça. Eu fiquei assim muito sensível a seja qualquer artesanato. E é isso. Muito interessante essa história da Dona Lourdes Barroso, não é mesmo? Inclusive, o Brasil é riquíssimo em casos de OVNIs que são associados a lendas, ao folclore, a esses causos aí. O Brasil é riquíssimo nessa casuística. Oportunamente a gente traz outros casos aí para vocês terem esse tipo de informação, porque ela é muito válida quando a gente associa o fenômeno OVNI ao folclore brasileiro. Então, se você gostou, clica no joinha. Queria deixar um grande abraço aí para o Aparício Mansur, para a Dona Lourdes Barroso, e até o próximo programa com Edson Boaventura Júnior.